Velho Testamento. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Cap 1. Deus cria esta terra e seu céu, e todas as formas de vida em 6 dias. Descrevem-se os atos de criação de cada dia. Deus cria o homem, macho e fêmea, à sua própria imagem. Homem é dado domínio sobre todas as coisas, e ele recebe mandamento de se multiplicar e de encher a terra. Noticius ea terra, dois a terra era sem a forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 3. E disse Deus, haja a luz, e houve luz. 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. 8. E chamou Deus a expansão a céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. 9. Disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus a num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. 10. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. 11. Disse Deus, produz a terra erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. 12. E a terra produziu relva, e erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. 13. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. 14. Disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais. E, one de princípio, formou. ABR, 4:1. ABR, 4:4. BMOS, 4:2. Morm. 9:11. De criação, criar. 5A ABR, 4:5. BNC 76, 20-24. DG cell. 6A ABR, 4:28-8. FAC. 2 Figure 4. MOI. 2:1. E 1, 17:36. 8 é de céu, de trindade, de terra. 9 é de terra. Divisão da C, Reb deu forma, criou 2 ABR. 4:2. Terra. Sempre uma atividade 3, agir, luz, luz de Cristo. 11 a ABR. 4:11 para 12. Divina organizou 4 ao 32, 35, 14 adi sinal. Para tempos determinados e para dias e anos. 15. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. 16. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e as bestrelas. 17. Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. 19. Foi a tarde e a manhã, o dia quarto. 20. Disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. 21. E Deus criou as grandes baleias, e todo reptil de alma vivente que as águas abundantemente produzirão, conforme a suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. 22. E Deus se abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. 23. E foi a tarde a manhã, o dia quinto. 24. Disse Deus,
Produza a terra criatura vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. 25. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. 26. E disse Deus: Afaçamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e a fêmea os criou. 28. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: Afrutificai e multiplicai-vos, e se enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. 29. Dice Deus: Es que vos deis toda erva que dá semente, que sobre a face de toda a terra, e toda arbore, em que há fruto de arbore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil. 16. Amoi. 2:16. Et. 3:14-17. 27. Agi, mulher, mulheres. BABR. 3:2-3. Moi. 26-28. 6:9-10. 28. Agi, criança. 21. A ABA. 4:20-21. De corpo. Filho. 26. ABA. 4:26-27. DD. E C49, 18-21. BG, casamento, casar. De criação, criar. 104, 11-14 e 17. Controle da trindade. De homem, natalidade. B, ou ser humano. Homens, seu Sewane, 1736. De Adão, potencial, de se tornar 29, arrebelimento. Homem, homens. Como Pai Celestial, de a lavra de Simos. 7:27. Mordomia, mordomo, sabedoria. Sobre a terra em que a alma vivente eu dei toda a erva verde para mantimento, e assim foi. 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia BC. É-lhes proibido comer do fruto